Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor de Jesus possa nos envolver e também a alegria e a gratidão por estarmos reunidos neste momento, realizando aí a continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando, o sexto capítulo, falando sobre a vida espírita. E nesse entendimento a gente vai entrar agora no item de número 5, que fala da escolha das provas. Então, nós vamos estudar sobre a escolha das provas, tá? Nesta aula e também nas próximas, porque é um tema muito instigante, muito intrigante, a gente quer muito entender, conhecer as razões pelas quais nós estamos vivenciando essa ou aquela situação aqui na presente existência, e nós vamos ter aí oportunidade nessa e nas próximas aulas de estudar e ter aí esse entendimento também. Mas antes, vamos nos preparar para estarmos mais em contato com a espiritualidade benfeitora, fazer uma leitura do livro Sementes de Felicidade e a gente já na sequência faz a prece. Então vamos ver aqui qual mensagem sairá para nós hoje. O seu desejo tarda a se concretizar. Você pede a Deus, repete o pedido, aguarda com ansiedade e não surge a solução. Talvez você esteja agindo na forma inversa. Examine bem. Em vez de se colocar nas mãos de Deus, você age como se Deus estivesse nas suas mãos. Aguarde o tempo certo, conforme o desejo de Deus. Ele sempre responde. Tenha paciência, confie. O desejo mais bem concretizado é o que traz o carinho de Deus. Uma reflexão sobre a paciência, sobre a fé, sobre a confiança e também sobre humildade. Então, neste momento, vamos todos juntos levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos unindo à espiritualidade benfeitora, a todos os bons espíritos que auxiliam na direção desta casa, no atendimento dos irmãos necessitados, dentre eles todos nós. Que possamos então nos sentirmos mais ligados, mais conectados à espiritualidade, abrindo os nossos corações para o entendimento, para a compreensão clara destes ensinamentos e que estes ensinamentos possam despertar em nós a resignação necessária para enfrentarmos as provas, as situações da presente existência, que possa também nos trazer a paciência que essa mensagem nos falou, essa confiança, e que possamos então vivenciar os próximos dias com mais otimismo, com mais fé, com mais esperança, sabendo deste amparo da espiritualidade, de Jesus nosso Mestre, de Deus nosso Pai, e de que tudo que nos acontece, acontece no tempo certo e vem a nosso benefício. Que saibamos então aproveitar essas oportunidades de aprendizado. Que saibamos, então, a cada momento, aproveitar o que nos acontece, permitir que nos transforme e extraia de nós o nosso melhor, a nossa essência de paz, de amor e a essência do bem. Amado Mestre Jesus, esteja conosco no decorrer deste estudo e esteja também na casa de cada um daqueles que necessitam, no local em que cada um dos necessitados se encontrem, estejam encarnados ou desencarnados. Que comecemos então estes estudos e que nos iluminemos. Muito bem, vamos dar sequência ao estudo da questão 258, do Livro dos Espíritos. Aqui está ele, E nós vamos lendo aí esse texto. Vamos ler a pergunta que foi elaborada por Kardec, na sequência a resposta que os Espíritos trouxeram. E aí a gente faz as considerações ao final, porque as respostas são muito claras, muito lúcidas, a gente vai fazendo aí alguns contrapontos, vai trazendo alguns exemplos para a nossa compreensão. Então, a primeira questão, ela fala assim: no estado errante, então quando nós estamos ali no período da erraticidade, vamos lembrar, o que é essa erraticidade? Ninguém está em erro na erraticidade, tá? Ele fala assim, nossa, na erraticidade significa estar em erro? Não. A gente até pode, não aplicar muito bem o tempo que a gente passa na erraticidade, mas não significa estar em erro, significa o intervalo entre uma encarnação e outra, o período no plano espiritual, aguardando aí a próxima encarnação. Então, no estado errante, antes de nova existência corpórea, de uma nova reencarnação,
O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. Ou seja, quando a gente está lá na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação, nós vamos ter essa consciência e a previsão do que vai acontecer durante a próxima reencarnação. E aí a gente vai agora ler a resposta que os espíritos trouxeram e fazer um comentário a partir, né, dessa resposta. Então eles dizem assim: ele mesmo, então nós, né, os espíritos, escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então o que vai acontecer? Nós faremos sim a escolha do gênero de provas. O que é gênero? Não significa que nós teremos acesso a detalhes, a pormenores, a datas, enfim, nada disso. Então, depois de 5 anos que tiver reencarnado, vai acontecer isso. Não, nada disso. Nós escolhemos o gênero. Então, vamos pensar em grandes gêneros, né? Aspectos gerais. Gênero entendendo como tipo, como uma espécie de prova. Então, pode ser, por exemplo, a prova da riqueza ou a prova da pobreza. Isso nós vamos saber, nós vamos ter condições e já teremos então essa consciência e esse conhecimento prévio antes de reencarnar. Mas não significa que a gente vai saber de detalhes, né? Isso não vai nos ser dado, até porque vamos pensar numa questão. Então a gente vai ter essa visão geral. Mas os detalhes, o que vem na sequência, vai depender do quê? Da escolha que nós fizermos e da escolha que as outras pessoas que convivem conosco também fazem. Então não dá para ter toda essa previsão. Mas o gênero, essa questão maior, nós sim teremos esse acesso. E aí vamos olhar para uma questão, né, que está aqui, que fala assim: nisto consiste o seu livre-arbítrio. Mas será que nosso livre-arbítrio está apenas ali na escolha do gênero, né, do tipo mais amplo, maior da prova pela qual nós iremos passar? Está aí sim. Então começa, né, aí quando a gente já está ali escolhendo, né, o tipo, a espécie de provas que nós vamos encontrar na existência, mas continua depois também, que é quando chega o momento da prova. Então a gente já reencarnou, estamos aqui, né, neste planeta, e vem então o momento da prova, vem aquela situação, né, desafiadora. O que vai acontecer? O nosso livre-arbítrio consistirá também na forma como nós vamos reagir frente a essa situação. Então, se a gente está ali na prova da pobreza, o que vai acontecer? Nós é que vamos escolher, naquela vivência, se a gente vai desenvolver a resignação, se a gente vai desenvolver um caráter reto, se a gente vai ali conter a revolta, conter a inveja, né, daqueles que estão numa posição diferenciada, assim como aquele que está na prova da riqueza. Se ele vai dar vazão a todas as más tendências, a tudo aquilo que é supérfluo, passageiro, efêmero, a todos os vícios, ou se ele vai ter uma conduta mais reta, utilizando bem daquela riqueza que naquele momento ele é depositado. Então, o nosso livre-arbítrio está desde o momento que nós estamos lá no plano espiritual, escolhendo o gênero, a situação maior, né, que vai compor a nossa próxima reencarnação, mas também durante a reencarnação, quando nós escolhemos como vamos nos comportar. Né? Nós vamos desenvolver a resignação, a gente vai desenvolver a humildade, a gente vai desenvolver a caridade, ou vamos nos entregar aí a más tendências. Né? Aí também reside, né, o nosso livre-arbítrio. E vamos agora para a questão 258, a linha A, né, em que Kardec fala assim: mas não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Mas será que não seria Deus que determinaria para nós o que a gente vai, né, encontrar durante a nossa existência terrena? E aí seria, né, uma forma de nos castigar pelos nossos erros? Vamos ler então a resposta que os Espíritos nos trazem e na sequência a gente comenta. Os Espíritos colocam assim: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Deus estabeleceu essas leis. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Então, mas quais foram as leis? A gente vai ter a oportunidade de estudar todas essas leis, né? As leis morais. As leis físicas a gente vai entendendo uma aqui, outra ali, né? E a gente vai ter esse momento, né, de entender em profundidade. Mas vamos lá. Então, a lei que todos nós estamos submetidos, né, é a lei de progresso. Todos nós estamos submetidos à lei de progresso,
ela nos traz o quê? Que todos nós alcançaremos a nossa evolução, nos tornaremos espíritos puros, nos tornaremos espíritos perfeitos. A partir das vivências que nós vamos tendo, o que é que vai acontecer? Cada vez mais a gente vai ter condições de aplicar a lei de amor, de justiça e de caridade. Então a lei de progresso ela vai nos levando para que a gente consiga então aplicar o amor e a caridade em toda a sua plenitude. E para que isso aconteça, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Mas quando nós fazemos uma má escolha, aí a gente vai então passar pela consequência, a partir da escolha que nós fizemos. Aí a gente tem o quê? A lei de causa e efeito, que está relacionada à lei de liberdade. Nós temos essa liberdade de fazer a escolha, mas a cada um segundo as suas obras. Então, de acordo com a escolha que nós fazemos aí, nós vamos ter a consequência, lei de causa e efeito. E passar por essa consequência, longe de ser um castigo, é uma oportunidade de aprendizado. Está aí uma oportunidade para que a gente aprenda, retome aquele caminho reto e continue evoluindo rumo ao progresso por meio do nosso trabalho, do nosso esforço contínuo, até conseguir então praticar em toda a sua extensão a lei de amor, justiça e caridade. Então é isso que nos está, digamos assim, imposto, alcançar a nossa evolução. Mas os caminhos que a gente vai fazer vai depender de nós. E aí é bem consolador, porque mesmo que a gente erre, a gente vai ter oportunidade, que é o que a gente vai perceber aqui na sequência da resposta. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, então Deus deixa para nós toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torna o futuro. O caminho do bem está à sua frente, assim como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir, então, o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expor-des a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então, meus irmãos, o que nós vamos ter aqui? A gente precisa começar a entender que tudo que nos acontece, que a escolha das provas que nós fazemos, ela está pautada na necessidade, na nossa necessidade de desenvolvimento, na nossa necessidade de evolução. E nós temos sim essa liberdade de fazer essas escolhas, nós temos depois a liberdade de também escolher como é que nós vamos conduzir ali diante daquela prova, quando a prova chega, quando a aprovação bate à nossa porta. Mas mesmo que a gente sucumba, e aí não é em razão externa nenhuma, é a partir da nossa própria escolha, porque tanto o caminho do bem quanto do mal está ali para que a gente faça essa escolha. E nós somos direcionados sempre, temos todo o apoio e o amparo dos nossos espíritos protetores, de bons espíritos que vêm ao nosso auxílio, para seguir no caminho do bem. Mas e se a gente escolhe o caminho do mal? Se a gente sucumbe ali diante daquela prova? Nós ainda assim teremos a oportunidade, Deus vai nos mostrando então o que é amor, porque Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez reencarnarmos e superarmos aquilo que não conseguimos fazer em uma outra vez. Então a gente vai entendendo aí perdão, a gente vai entendendo generosidade, e por meio desses exemplos que Deus vai nos oferecendo, de toda essa misericórdia, essa compaixão, vai ficando mais fácil, então, o quê? Que a gente toque o nosso coração e que a gente desenvolva e se empenhe também a alcançar esse amor, a alcançar essa generosidade, essa capacidade de ser misericordioso, de ter compaixão e de perdoar. Mas vamos olhar aqui. Algumas situações que acontecem, elas estão ali. Mas aí, o que vai haver? A nossa vontade de enfrentar essa situação. O nosso desejo de passar por essa situação, mas por quê? Porque nós entendemos que haverá ali um ganho, uma possibilidade de aprender. Então a gente se predispõe àquela situação para aprender. E Deus vai nos dar o amparo que é necessário para que a gente saia ali vitorioso. Mas é necessário que a gente também tenha essa escolha, Essa escolha de sair vitorioso. Então é isso que Deus vai permitir. Sempre que algo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desafiador, apareça ali e a gente se voluntarie, fala, não, eu quero, essa prova eu quero porque vai me ajudar.
Eu vou me libertar mais cedo ou eu vou deixar para trás determinadas más tendências, determinados maus comportamentos, pensamentos e sentimentos. Eu quero superar, eu quero alcançar essa felicidade, essa perfeição mais rapidamente. Deus irá então permitir. E o resultado depende de quem? O resultado depende de nós. Mas vamos lembrar da questão 872, que está aqui no Livro dos Espíritos, a gente sempre pode rogar a ajuda dos bons espíritos para que eles venham, aí ao nosso socorro, nos amparar e nos ajudar, nos dar forças para que a gente faça o quê? A gente faça as boas escolhas. Então a gente pode pedir a eles a força ou amparo, mas aí a escolha efetivamente nós aqui vamos fazer. Muito bem, a gente vai avançar então agora para a questão 259, que ela fala assim: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, se a gente escolhe o tipo, a espécie de provas pelas quais nós vamos passar, significa que tudo que vai acontecer a gente também escolheu. O que nos parece? Será que a gente fica ali escolhendo até os detalhes? E a gente vai perceber na resposta que os espíritos trouxeram que a gente vai fazer essa grande escolha do gênero, do tipo. Mas que o que vem depois está muito relacionado àquela prova. Então é mais ou menos como se viesse no pacote. Então, não quero agora a prova da pobreza, porque é o que mais me auxiliará no desenvolvimento, no meu crescimento espiritual neste momento. Então, quando a gente fala da prova da pobreza, já virá aí um pacote de questões que estão relacionadas à pobreza. Mas tudo isso está relacionado para quê? Também para prover o nosso desenvolvimento. Então, a gente vai ver pela resposta que não são esses detalhes todos que a gente vai ter acesso, que a gente vai definir, mas é como se a gente entendesse assim, determinado gênero de prova, esse. Então, algo relacionado, questões menores estão aí embutidas nesse pacote. Vamos lá, então. Qual que é a resposta dos espíritos? Todas não. Então, vai definir todos os detalhes? Não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo até as menores coisas. Então, seria assim, vai ter um casamento desafiador, um casamento ali em que o companheiro vai ter um estilo, um comportamento muito difícil, mas que propiciará ali para que a pessoa desenvolva também uma série de virtudes naquela convivência. Então, será que a pessoa escolheu até que no dia do casamento ia chover ou não? Só para a gente pegar esses exemplos mais assim, absurdos, para a gente ter essa ideia. Não, escolheu que terá ali um casamento, a convivência com um companheiro que vai trazer um determinado desafio, mas não como é que ia ser esse casamento, de que maneira se realizaria, como seria o clima, nada de extremamente específico, porque vamos falar, meus irmãos, qual seria a utilidade disso para nós? Não teria utilidade. Na sequência, vemos assim: escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. É aquilo que a gente fala, então, do que está no pacote. Então, a prova da riqueza, no pacote dessa prova, já existem algumas questões ali relacionadas. Mas essa prova também será personalizada de que forma? De acordo com aquilo que é mais necessário a nós e também com as escolhas que nós iniciarmos aqui quando já estivermos reencarnados. Aí a gente lembra muito do Evangelho, que fala lá no capítulo 5, fala assim, causas atuais das aflições. Às vezes a gente já tem uma prova ali para vivenciar, mas dependendo do nosso comportamento, da nossa conduta, a gente pode facilitar essa prova ou pode aí dificultar. Não que essa prova precisaria ser tão dificultada assim, mas a nossa própria conduta, o nosso próprio comportamento. Às vezes aquele orgulho tão arraigado nos leva à revolta. Aí aquela prova fica mais difícil, mas não foi naquele momento anterior, lá no período da erreticidade, que nós escolhemos isso. É o nosso comportamento no aqui e agora que está dificultando. Então é esse aspecto que eles nos esclarecem também. E continuam. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, a escolha da prova, existem questões relacionadas a essa prova que virão no pacote, mas há também a escolha que a gente faz quando já está aqui
é reencarnado. Como a gente vai conduzir, como a gente vai se portar. Então, meus irmãos, sempre é tempo, né? Podemos ter escolhido aquela prova mais difícil, mas o resultado vai depender também da forma como nós a enfrentamos no aqui e agora. Então, que a gente possa, né, se abrir para esses desafios, né, para esses obstáculos que nós temos e abraçá-los com muito amor e também com muita gratidão. Porque a gente fala muito em provação, né? Provação, expiação, mas vamos lembrar o que é isso? É libertação. Se nós provamos ali, né, que nós já temos a virtude da humildade bem desenvolvida, significa que nós nos libertamos do orgulho. E essa é uma libertação muito linda, muito valiosa no nosso crescimento espiritual. Então vamos lembrar desse cunho de libertação. E continuando, o Espírito sabe que escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, das pessoas com as quais a gente se encontra, da conduta que a gente tem ali, né? Nem tudo é previsto lá no plano espiritual. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. E aí, aqui, vamos entender, né? Destino em que sentido? Daquela vivência que a gente vai ter, daquela próxima reencarnação, mas não no sentido de que já está definido, já está determinado e vai acontecer dessa ou daquela forma. Por quê? Porque nós temos todo o nosso livre-arbítrio para fazer a escolha de como vamos reagir diante daquela situação. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas preocupações, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente diz, né? Então, nossa, passou lá e aí aquela telha caiu, aquele pedaço de concreto. Não, isso não significa que estava ali, né, na programação reencarnatória que foi definido ali como uma prova. Existem circunstâncias que acontecem, de repente a gente passou ali naquele momento, simplesmente que a telha estava caindo, mas não havia essa programação. O mais importante dessa questão, aqui que a gente deve trazer, né, a essência da questão. Nem tudo é previsto, porque não é necessário, né, que a gente tenha acesso a detalhes. Depende da nossa conduta, depende das nossas escolhas quando aqui encarnados e também daquelas circunstâncias que a gente vai encontrar. Mas nós sempre podemos aí vencer, nós sempre podemos superar. E aí eu gosto, né, de trazer muito aquela questão, que é a questão 845 do Livro dos Espíritos. Está lá na frente que a gente ainda chega lá. As duas frases finais dessa questão falam assim para nós. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Então, mesmo que a gente tenha uma má tendência muito forte, né, que vai ser provada na presente reencarnação, ela não é irresistível se nós temos a intenção, o desejo, a vontade de resistir. E aí os Espíritos nos dizem assim, lembrai-vos de que querer é poder. Às vezes a gente fala, gente, o que eu estou fazendo nessa situação aqui? Mas que prova foi essa que eu escolhi? Não importa, havia uma razão, né, para que você escolhesse essa prova, para que cada um de nós escolhesse essa prova, essa situação. O que mais importante é a gente lembrar que querer é poder. Então, se nós estamos aqui e desejamos vencer, nós temos essa condição e a espiritualidade se move para nos auxiliar, mas o desejo precisa começar em nós. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, que a gente se mobilize e com certeza podemos pedir o auxílio que ele virá para nos socorrer. E nós vamos agora para a questão 260. Na questão 260, Kardec questiona assim, como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? O que a gente viu na questão anterior? Dependendo do gênero de prova, né, da espécie, do tipo de prova que a gente escolhe, a gente já sabe o que vem no pacote. Mas então, por que a gente faria essa escolha? Por que a gente iria escolher, né, ali uma prova que nos levasse a nascer entre pessoas com más tendências, né, com essas influenciações negativas? O que os espíritos respondem? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Gente, tudo tem uma explicação. Então, se nós estamos ali buscando, né, avaliar a nossa honestidade, a nossa integridade, qual é o meio que vai ser capaz
capaz de provar isso? Um meio em que haja, né, o predomínio do egoísmo e do orgulho, em que haja ali a corrupção, em que haja ali a mentira, em que haja ali as pessoas sendo direcionadas pelo interesse pessoal sem se preocupar com o próximo. Por quê? Porque é esse meio que vai nos dar a condição de provar aquela virtude ou de expiar um comportamento inadequado, um comportamento desonesto, um comportamento orgulhoso e egoísta do passado. E vamos pensar assim, vamos pegar um outro exemplo. A gente fala, não, na próxima existência eu quero desenvolver a virtude da paciência, da afabilidade, da doçura, né, da mansuetude. Porque eu tenho uma tendência muito forte à cólera. Né? Qualquer coisa que me desagrada, eu já cedo a ataques, né, muito intensos de raiva. Então, na próxima existência, né, eu quero aí desenvolver a mansuetude, a paciência, porque eu preciso, né, desenvolver essas virtudes para continuar o meu progresso. Ótimo! Adianta, então, estar aqui reencarnado e tão logo tenha condições de mudar-se para uma colina, uma montanha, sozinho e viver isolado até o resto da vida? Faz sentido? Não faz, né? Às vezes é o que a gente quer fazer, mas não faz sentido, por quê? Como é que a gente vai desenvolver ali afabilidade e doçura? Afabilidade e doçura com a árvore, com a grama, com o passarinho é muito fácil. Agora, desenvolver afabilidade, doçura, mansuetude, paciência com o outro, com o nosso irmão, que discorda de nós, né? Que às vezes nos mostra, a partir do comportamento dele, questões nossas que nós tentamos esconder, que vem ali um confronto, é difícil, mas é aí, é nesse meio que nós precisamos estar se efetivamente queremos desenvolver, então, a mansuetude, a paciência. Porque senão a gente só vai se enganar, né? A gente desencarna e fala, nossa, não briguei com ninguém, não tive discussão com ninguém, não ofendi ninguém, mas também não convivi com ninguém. E a nossa vida é uma vida de relação, né? É um desenvolvimento que se dá da nossa inteligência, da nossa intelectualidade e também da nossa moralidade. E para isso a gente precisa se relacionar com as outras pessoas. Senão, se a gente se isola, não vai fazer muito sentido para nós. Então, meus irmãos, o que a gente pode, né, observar? O que é que vai dar o resultado? Não é o meio que a gente está, né? Não é aquela condição que a gente está, aquele meio, é extremamente importante para nos dar ali o desafio necessário do passo que a gente tem que avançar, para o conhecimento, para o desenvolvimento que a gente tem que ter. Mas não é o meio que define. Tanto é que a gente já, né, tem vários casos, vários estudos que as ciências do comportamento não conseguem explicar de irmãos gêmeos que nascem no mesmo meio, convivem com as mesmas pessoas, recebem as mesmas influências positivas ou negativas ali. E o que é que acontece? Cada um tem um comportamento, uma conduta, uma personalidade totalmente diferente. Mas como assim? O espírito já tinha uma bagagem. E mesmo ali, né, dois espíritos, cada um com a sua bagagem, naquela situação, naquele meio, às vezes, né, que tendenciava para o crime, que tendenciava ali para situações de corrupção, de opressão, dos vícios, cada um faz uma escolha diferente. Um sucumbe e cede ali, né, digamos, essas tentações que o meio traz. O outro decide firmemente superar, sair daquela situação, criar condições e de repente volta desenvolvendo o quê? Programas sociais para ajudar outras crianças, pessoas que estão ali vivendo naquela situação. Então, o meio, ele traz o desafio necessário, mas ele não define de forma alguma. E aí, né, no finalzinho da resposta, tá assim, pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então, é a necessidade. Mas o resultado está a partir da escolha de cada um de nós, está a partir do nosso livre-arbítrio. Aqui a gente lembra rapidamente o caso da nossa irmã Ângela. Então, o que acontece com a Ângela? A Ângela, em uma existência anterior, ela ficou na inutilidade ali, né, daquela vida monástica. Então, ela convivia ali num convento, ela se dedicava, sim, às orações, mas digamos que nas oportunidades que ela tinha de efetivamente se relacionar bem com as pessoas, fazer o bem, ela não fazia. Então, ela se dedicava ali ao ócio, à inércia, digamos assim, né? Um comportamento de inércia. Desencarna, tem a oportunidade de reencarnar. E qual é a existência que se configura para ela? Uma existência, do ponto de vista material, bem confortável.
né? Enfim, então não tinha dificuldade financeira, né? Depois que se casou, teve filhos, não tinha necessidade de cuidar da casa, né? Poderia contratar pessoas para cuidar dos filhos, enfim. Mas por que ela vem nessa situação que a gente fala assim, uma situação tão confortável? Porque o que ela precisava, né, o obstáculo a ser superado era o obstáculo da inércia. Era o obstáculo do ócio. Então, se ela vem numa vida de muita privação, uma vida, né, no sentido de uma existência com muita privação, necessariamente a situação iria forçá-la, né? A necessidade iria forçá-la a agir. Mas era necessário que o agir fosse uma escolha dela, da consciência dela, né? Mostrando ali que ela havia se arrependido daquela inércia na existência anterior e agora ela estava superando esse obstáculo, que era o ócio, se entregar à inutilidade. E aí, qual que é a escolha que ela faz? Então, ela precisava vir com essa, né, digamos que com essa existência mais confortável do ponto de vista material para que ela pudesse superar. Então, era o meio adequado à superação dela. E aí, o que ela faz? O que ela escolhe novamente? Mais uma vez, ela escolhe o caminho da inutilidade, ela escolhe o caminho da inércia, enfim. Ela sucumbe ali àquela prova. Haverá um aprendizado, e aí, né, o livro Céu e Inferno nos relata até aí, né? A gente queria saber qual foi a próxima encarnação da Ângela, como é que se desenvolveu, mas até o ano de lançamento do livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, que é um caso citado lá, é até aí que a gente consegue chegar, né? Que ela acabou sucumbindo e na erradicidade ela ainda encontrava, depois do desencarne, né, dificuldades para lidar com esse tédio, para superar essa inércia, né? E aí o atendimento ali nas reuniões mediúnicas a ela era para auxiliá-la a avançar, a se arrepender e avançar. Né? Mas só para a gente ter essa ideia, né? Que às vezes a pessoa vem numa situação confortável, aí a gente fala, nossa, minha existência atual está numa situação tão boa, tão confortável, que não tem nada que provar. Cuidado, às vezes a prova está aí mesmo. Então vamos olhar melhor, né, para nossas existências. Vamos caminhar agora para a questão de número 260, a linha A. Kardec coloca assim. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas. Então vamos pensar que a Terra, né, já seria ali um mundo mais evoluído e a gente não tivesse pessoas aqui, né, envoltas em processos de corrupção, de assassinato, nada que, né, leve aí a ferir o direito do outro, né, essa desvalorização, situações de superioridade, enfim, vamos imaginar esse cenário. Então, será que alguns espíritos não iriam encontrar, né, o meio, a condição necessária para provar as virtudes, né, ou que já superaram algumas limitações? E aí? O que os espíritos colocam? E a gente deveria lamentar isso? Não, né, meus irmãos? Porque significaria que a Terra já teria atingido, né, o seu próximo estágio evolutivo, que é de um mundo de regeneração. E aí eles continuam assim. É o que acontece nos mundos superiores onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa Terra. Então a Terra, meus irmãos, hoje ela tem para nós as condições de oferecer provas compatíveis com o nosso desenvolvimento evolutivo. À medida que nós vamos superando essas provas, vencendo o orgulho, eu estou juntando hoje orgulho com egoísmo. Aí eu falo orgueísmo, né? Não vai dar certo. Orgulho, egoísmo, vaidade. À medida que a gente vai nas nossas provas, nos libertando, né, desses vícios, desenvolvendo virtudes, o que vai acontecendo conosco, né? Estamos aqui encarnados, enfim, com os próximos que estão vindo. Nós vamos evoluindo naturalmente, a Terra ela também vai evoluindo, né? Porque o mundo sempre vai estar na relação com o desenvolvimento evolutivo dos seus habitantes. E aí, o que vai acontecer então? Mas e aqueles espíritos que ainda têm que reencarnar e que precisam de um ambiente mais hostil, um ambiente mais difícil para testar seus vícios ali, né? E trazer condições de provação? Eles vão ter outros planetas que estarão nesse estágio evolutivo anterior e que oferecerão, então, condições para isso. A gente lembra de Jesus e lembra do capítulo, né, que está lá no Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. Então, não é algo a lamentar, né? Se a Terra já tivesse essa condição, esses espíritos teriam, sim, outros planetas em que encontrariam o meio necessário a provar aquilo que ainda é necessário, né? Mas não é para lamentar, porque seria algo muito bom, a Terra já estaria em outro nível. Então, o que eles nos convidam aqui? Fazer que o mesmo aconteça. Vamos trabalhar para que logo a Terra passe a esse próximo nível evolutivo. A questão 261 nos traz o seguinte. O espírito
vítima às provas que deve sofrer para chegar à perfeição. Terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, ciúme, avareza, a sensualidade? Seria mais ou menos assim. Será que o espírito tem que passar por todos os males? Será que ele tem que passar pela fieira do mal? A gente já viu essa questão anteriormente. Aqui, Kardec nos coloca de uma outra forma, de acordo com essas provas, né, que nós estamos entendendo. Então, vamos ver a resposta que os espíritos trouxeram. Eles falam assim: certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Então, meus irmãos, se desde o início aquele espírito já começa fazendo boas escolhas, escolhendo o bem, não é necessário que ele passe, então, por situações relacionadas ao mal. Porque aí sim seria um castigo. Peraí, a pessoa está escolhendo o bem. Por que ela vai ser colocada numa situação que não vai trazer nenhum aprendizado a ela? Primeiro, que não teria utilidade, aí sim seria um castigo. E o que a gente conhece não é castigo, é consequência das nossas ações. Então, se a pessoa escolhe sempre o bem, naturalmente a consequência será também na proporção do bem que ela fez. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Então, corre os perigos do mau caminho. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Então vamos lembrar, para desenvolvermos, nós passamos por qual fieira? A da ignorância, porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas dependendo das escolhas que nós vamos fazendo, é que a gente vai atraindo então os desafios ou os obstáculos. E se são escolhas no caminho do mal, naturalmente nós teremos que corrigir essa rota. Corrigir essa rota por meio da expiação, por meio aí dessas provas. Então, isso é o que acontece. Mas se nós, desde o início, já vamos tendendo a boas escolhas, a gente vai passar por situações desafiadoras sim, porque precisamos passar por provas. Mas não significa que a gente vai ter ali essas consequências negativas, que o que vai configurar a prova para nós é uma consequência negativa. Não, porque nós fizemos uma boa escolha. Então, a gente não tem que passar pela fieira aí, né, do mal. Então, vamos só recorrer ao livro do Céu e Inferno. Eu vou ler um trechinho aqui que fala da Condessa Paula. Ela desencarna e ela é classificada, né, na condição ali dos espíritos felizes, né, bem aquela que a gente quer estar. E aí fala-se, né, que a Condessa Paula era uma mulher rica, jovem, bonita. Ela desencarna aos 36 anos, né? Então, ela era rica, jovem, muito bonita, mas que era, assim, né, alguém muito generosa, que ela não fazia diferença com aquelas pessoas que, né, prestavam serviço a ela, que ela não aproximava ali, né, como se fossem da família, mas também tratava com muito respeito, jamais ali indicando qualquer traço de superioridade, não dando margem para relacionar orgulho, egoísmo, nada disso a ela. Então, né, alguém ali que já tinha toda uma bagagem, todo um desenvolvimento de uma série de virtudes. E ela vem, então, com essa prova da riqueza, e dando, né, ali uma grande demonstração, porque ela fazia muitas obras, né, de caridade, de assistência, de uma maneira muito discreta, sem ostentar. E ela não era aquela que fazia com que sobrava, não. No orçamento doméstico, ela já reservava uma parte. Ela convivia na alta sociedade, tinha que participar de festas, né, tinha que participar dessas questões mais sociais. Ela conseguia fazer isso, mas ela conseguia também, né, ser extremamente ali, humilde, generosa e organizar tudo para que aquela assistência aos irmãos necessitados fosse feita. Então vamos ver o relato dela, eu vou ler o trecho aqui. Ela fala assim, depois que ela desencarna, né, feita a evocação, e ela traz esse relato. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual, de um espírito feliz. Sabes que a minha última existência, por mais meritória que te pareça, não seria suficiente para isso. Então, a última existência em que ela foi tão generosa, né, e que ela também passou pela prova da riqueza. Durante muitas existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria, que voluntariamente escolhera para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material.
de um bem-estar sem mistura de amarguras. Então ela estava ali naquela existência, né, com a riqueza, com o bem-estar e sem dificuldades. E aí ela fala, nela estava o perigo. Antes de tentá-la, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta a minha boa intenção e concedeu a graça de me amparar. Muitos espíritos, seduzidos pelas aparências, às vezes se precipitam na escolha. E, que desgraça, demasiado fracos para enfrentar o perigo, as seduções acabam ali triunfando. Então, olha que interessante esse exemplo, né, que ela vai nos dando. Ela foi sempre escolhendo ali provas de trabalho, da miséria, para desenvolver nela virtudes. Virtudes de resignação, de obediência. E à medida que ela foi, né, se sentindo preparada, aí sim ela pediu a prova da riqueza. E Deus permitiu, né, permitiu que isso acontecesse quando ela se sentisse forte o suficiente. Porque essa era a verdadeira intenção dela. Ela desejava sim, ela sabia que ela precisava passar por aquela prova, porque, né, faria parte ali do seu progresso, mas ela escolhe então aquele momento em que ela já está preparada. E aí, mais uma vez, ela consegue sair vitoriosa. É diferente, por exemplo, né, dessa escolha desses irmãos, como ela trouxe, que escolhe aquela prova ali, a gente tem uma pergunta relacionada, né, a algo nesse sentido, escolhe aquela prova, mais para poder usufruir da riqueza do que para poder o quê? Né? Provar ali já a sua generosidade, provar ali que já consegue, né, se mover para além do egoísmo, consegue pensar em si e no outro. Aí isso não vai ter um bom resultado. Mas, ok, vai ter uma outra ali oportunidade. Só para a gente entender, né, que às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, a pessoa já está tão evoluída, mas a gente precisa entender todo esse caminho de provas, de escolhas ali, de esforço, né, que foi sendo construído também. E que não está vetado a ninguém. Todos nós podemos alcançar. Vai depender das escolhas que nós estamos fazendo, inclusive agora. Vamos na próxima. 262. Como pode um espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Então vamos pensar, a gente lá nas nossas primeiras, né, encarnações, a gente ainda está ali simples, ignorante, porque é assim que todos nós somos criados. Como é que a gente vai fazer a escolha daquela existência e ainda assim vai responder, né, pelas consequências? Aqui a gente vai ver muita sabedoria, que é o que os espíritos nos trazem, e que é um comportamento que a gente adota também com as crianças, que a gente já vai fazer uma analogia logo na sequência, mas vamos ver a resposta. Eles nos trazem assim: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. Então, como é que a gente pode entender? As nossas primeiras encarnações ali, digamos, né, que a gente vai passar por situações universais, que todos nós espíritos precisamos desenvolver, que todos nós espíritos precisamos aprender. É assim que serão as primeiras encarnações, né? Situações básicas que todos nós precisamos vivenciar. À medida que a gente vai passando, a gente já vai começando a adquirir um certo conhecimento, a gente já vai começando a entender, a gente vai experimentando ali lei de causa, efeito, enfim. Aí, nosso livre-arbítrio naturalmente vai se ampliando e a gente passa a fazer essas coisas. É aí que mora o perigo, né? Como os espíritos aqui nos trazem. Antes Deus continuar se escolhendo. Mas Deus já fez a sua escolha. Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe da nossa essência, afinal, é o nosso Criador. E quando nós encontramos já na posição de fazer boas escolhas, Ele deixa. Por quê? Nós precisamos experimentar, nós precisamos testar, nós precisamos nos fortalecer e construir o nosso próprio caminho. Caso contrário, seríamos aí, né, robôs programados. E não é isso. Nós somos essa centelha divina que detém dentro de nós toda essa capacidade de expandir esse amor. E então nós fazemos isso a partir do aprendizado, de experimentar, de às vezes errar, mas ter ali, né, todo o amparo, ter a bondade de Deus, nosso Pai, nos oferecendo uma nova oportunidade, e nisso nós vamos nos fortalecendo. Então, para a gente fazer uma comparação, é como com uma criança. Vamos pensar em escolher a roupa. A gente pergunta para um bebê de 6 meses que roupa ele quer vestir? Não, a gente olha a temperatura, vê como é que está o clima, vai lá e escolhe a roupa e veste.
A mesma coisa que vai acontecer com uma criança de 2 anos. A gente não fala para ela, vai lá, olha seu guarda-roupa e escolhe a roupa que você quer. Não, a gente dá uma olhada na temperatura, tá? E aí, o que a gente faz? A gente escolhe geralmente 2 opções, né? E fala, você quer esse ou você quer esse? Porque ali a criança já tem, né, uma capacidade, até uma vontade de escolher. Mas ela não consegue ainda escolher de acordo com o clima, escolher de acordo com o tempo. Ela ainda não consegue fazer muitas leituras que é assim, hoje está fazendo um pouco de frio, então é melhor colocar uma blusa de manga longa. Hoje está muito calor, quero, né, uma roupa mais fresca, um tecido mais leve. Ela ainda não tem essa condição. Então a gente faz essa escolha prévia, mas deixa ali já, né, essas opções. Até que a criança vai crescendo, ela já consegue observar o clima, o tempo, qual é a necessidade e fazer a escolha adequada. Aí ela escolhe sozinha. Mas é interessante, né, que toda mãe, às vezes todo pai, responsável, fala assim, leva um agasalho, né? Leva uma blusa, vai que faz frio. E aí a gente pode entender que é esse cuidado de Deus para conosco, né? Então nós vamos ter, quando a gente já tem essa capacidade de escolher as provas por si só, né, fazer essas escolhas, nós ainda teremos os bons espíritos nos orientando, né? Nos orientando e nos dando esse suporte, falando, faça aí uma boa escolha. Mais ou menos com essa história, né? A gente já está ali crescido e fala, leva agasalho, leva sombrinha, pode chover. Então seria contar com esse suporte, com esse apoio por toda a nossa existência. E vamos caminhando para 262A, que nos traz o seguinte. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Então vamos lá. É sempre o espírito que vai escolher, ou a gente pode ter aquilo que a gente chama de uma reencarnação compulsória, né? Aí tendo essa escolha sendo feita pelo espírito. Qual que é a resposta que os espíritos nos trazem? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Deus sabe esperar, Ele não precipita. Por quê, meus irmãos? Quando a gente escolhe a prova, a partir do momento em que muitas vezes a gente já se arrependeu, a gente já percebeu que, né, não foi tão positivo assim, e a gente experimenta aquelas dores ali, em razão daquela má escolha, e a gente já está disposto a fazer diferente, é muito melhor. Então, Deus ele não vai precipitar. Para a gente, né, ter uma ideia, tem um caso aqui da Lisbeth, e ela já estava há 150 anos na erreticidade. Isso foi quando a comunicação aconteceu, né, no livro Céu e Inferno, no ano de 1862. Então, Deus já estava esperando ali um tempão o despertar dela. Não se trata de uma reencarnação compulsória, mas só para a gente ter esse parâmetro. Deus sabe esperar, não vai nos forçar. Porque quando isso vem a partir de nós mesmos, né, tem muito mais efeito. Agora, o que vai acontecer? Se a gente fica, né, na erraticidade, nos comprometendo, dificultando ainda mais a nossa vida mesmo, a vida como espírito, o que pode acontecer? Havendo uma oportunidade que a gente possa aproveitar, Deus pode sim, né, determinar que a gente tenha aquela reencarnação compulsória, mas não por Ele. Sempre estará o nosso benefício. É o nosso benefício que estará ali, né, sendo ponderado. Mas haverá esse tempo de espera? Haverá. Mas se nós vamos nos comprometendo muito e atraindo para nós cada vez mais sofrimento, cada vez mais tristeza, cada vez mais dificuldade, em razão de más escolhas seguidas, repetidas que a gente vai fazendo na erraticidade, o que vai acontecer? Nós podemos sim, né, adentrarmos uma nova existência justamente para nos ajudar, justamente para interromper aquele ciclo ali de sofrimento e nos dar essa oportunidade de fazer boas escolhas. Mas aí nós estaremos muito bem amparados para isso. A 263 vai nos trazer o seguinte: o espírito faz a escolha imediatamente após a morte. Então desencarnou, está lá no plano espiritual, opa, já vou começar aqui, né, a fazer a escolha das provas para a próxima existência. O que vocês acham? Né? A gente vai ver que não. Vamos lembrar que a gente já estudou sobre a perturbação? Como é que é o desencarne? A partir do desencarne segue-se aí um período de perturbação, né, que o espírito precisa tomar consciência de si mesmo, né, precisa ali recuperar essa consciência de si e que pode demorar. Então, quanto mais
depurado, quanto mais desapegado da matéria, mais rápido será a duração, né, menor será, né, digamos assim, a duração do período de perturbação. Mas quanto mais apegado à matéria, maior esse período, podendo levar, né, séculos até. Então vamos olhar para esse aspecto que está aqui. Vai escolher imediatamente a prova? Não, pois muitos creem na eternidade das penas e, como já vos foi dito, isso é um castigo. Como assim? Muito creem na eternidade das penas. Quando o espírito faz más escolhas e ele desencarna, muitas vezes ele entende que aquele sofrimento que ele está enfrentando ali, aquela angústia, ou às vezes aquele tédio, enfim, ou até a imagem de todos os crimes, de todos os erros cometidos, ou até a visão das pessoas, né, que um dia ele prejudicou, o que vai acontecer? Ele não entende, às vezes, não tem esse conhecimento de que vai ter um fim. Ele imagina que vai ser duradouro, ele imagina que vai ser eterno. E nesse imaginar é também o quê? Algo para poder mobilizar nele o arrependimento, mas o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro. E quando acontece, então, esse arrependimento sincero, verdadeiro, é que aí ele vai poder passar em revista a sua última existência, avaliar acertos, avaliar erros, olhar para o seu programa de desenvolvimento espiritual como um todo e aí entender, né, o que naquele momento, para uma próxima reencarnação, lhe é mais necessário, que ele já está mais preparado para enfrentar e que pode ser mais proveitoso para ele. Então vamos ver, não tem como ser imediato. Ah, desencarnei, papum, já estou aqui escolhendo as novas provas. Não, nós precisamos passar pelo período de perturbação, tomar toda essa consciência, entender, analisar, né, a nossa última existência, avaliar, né, digamos, o nosso programa de crescimento espiritual e ver o que a gente precisa mais naquele momento ali, enfim. E às vezes até nos preparar para isso, porque no plano espiritual nós aprendemos, nós estudamos, nós nos preparamos. A gente só, né, não passa pelas provas lá. As provas elas precisam ser feitas sem cola aqui, né, no plano material. Mas esse processo de despertar, esse processo de entender, de compreender mais amplamente, isso acontece no plano espiritual. É por isso que não dá para desencarnei e já estou, né, escolhendo aqui as minhas novas provas. Não, é necessário esse período de ampliar da consciência, desse entendimento para poder fazer a escolha. A 264 vai nos trazer aqui. O que orienta o espírito na escolha das provas? Por que escolhe essa ou aquela prova, enfim, né? E a resposta vem. Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Então, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente fala de provação, nós podemos falar de uma situação que está sendo ali, né, vivenciada em razão de erros do passado. Então, é uma consequência, aí a gente dá o nome de expiação, ou pode ser pura e simplesmente uma situação que vai ali desafiar e trazer uma evolução mais rapidamente, que vai, né, provar ali, desenvolver uma virtude ou fortalecer essa virtude mais rapidamente, que não tem nada a ver com erros do passado. Mas a gente fala provação, tanto no caso de expiação, quanto no caso, né, de uma questão relacionada ao futuro, por quê? Porque uma expiação é também uma prova. Então, se eu fiz o mal e agora eu venho numa situação para vivenciar algo relacionado, ter um aprendizado em relação a esse mal que eu pratiquei, é uma prova. Por que é uma prova? Porque eu não sei qual vai ser o resultado, né? Porque vai me trazer a capacidade de desenvolver também uma nova virtude, né? Ou consolidar alguma virtude, enfim. Então, toda expiação será uma prova, mas nem toda provação vai ser uma expiação, terá relação com o nosso passado. E aí, continuando, uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, meus irmãos, a escolha das nossas provas, ela estará sempre na proporção desse nosso programa de crescimento espiritual. E aí a gente vai fazendo a escolha de acordo com a capacidade que a gente já tem, mas nem sempre a gente observa isso, é o que a gente vai ver na próxima, né, questão. E também o benefício que pode nos trazer, o aprendizado, né? Aquele obstáculo que a gente consegue superar e fortalecer uma virtude ou nos desligar de vícios, né, de dificuldades relacionadas ao nosso passado. A questão 265 vai abordar um pouco desse aspecto.
nos traz assim: se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, aos que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Então, Kardec está questionando assim: sempre que a pessoa escolhe, né, o contato com o vício, será efetivamente que essa escolha está se dando porque a pessoa quer uma prova ali, quer um desafio, ou porque ela quer, né, se entregar ao vício, vivenciar novamente aí essas limitações que ela tinha, esses vícios ligados às questões materiais. E aí os espíritos vão nos responder que podem ser as duas situações. Existem aqueles espíritos que querem realmente provar que já superaram aquele vício, mas há aqueles que podem escolher ainda com essa intenção de se entregar àquele vício, né? Então vamos lá, a resposta. Há, por certo, né, esses que desejam se entregar ao vício, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso e eles a sofrem por tempo mais longo. O que pode acontecer? Então pode ser que alguém escolha essa prova: eu quero estar ali no meio e que eu vou ter contato com determinado vício, e o objetivo é não superar o vício, mas é entregar-se a ele, viver aquele vício mais uma vez. Isso pode sim acontecer, mas aí a gente está falando de quem? Né? De quem ainda está, né, menos moralizado, mais apegado ali à matéria. E aí vem a resposta: mas a gente já ia perguntar, mas por que isso é permitido então? Já está aqui na resposta. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Então, entregar-se àquele vício durante uma outra existência vai trazer uma consequência, vai trazer um padecimento. E talvez está aí o motivo, né, a razão verdadeira pela qual experimentar mais uma vez esse padecimento, eles irão se arrepender e arrepender agora verdadeiramente. Então, cedo ou tarde, esse despertar pode acontecer. Então, por que é permitida uma reencarnação dessa forma? Porque talvez é exatamente sofrendo a consequência que o espírito vai despertar, mas em espírito mesmo, né? Verdadeiramente, sem segundas intenções. Deus poderá deixá-lo nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Ficarão desamparados? De forma alguma estarão ali desamparados. Mas eles, né, sofrerão aí, digamos, a consequência de uma má escolha, de uma escolha que não está pautada pela superação, de uma escolha que não está vinculada ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento, né, ao seu processo evolutivo. Mas justamente aí, ao sucumbir, mais uma vez, é que ele pode encontrar a força e a razão para entender que não adianta querer enganar, né? Não adianta querer enganar a si mesmo. E a partir daí faça, então, boas escolhas e continue o seu caminho agora de maneira mais reta, de maneira mais voltada para o bem, garantindo assim a felicidade que cada um de nós está destinado. Não acabou, né? Esse assunto continua aí na semana que vem, com vários aspectos, né, que a gente pode entender, e tem até uma questão que é assim: gente, mas será que fui eu mesmo que escolhi essa situação que eu estou vivendo? Nossa, mas essa prova está difícil demais, não é possível que fui eu que escolhi. E aí, né, na próxima aula, nós teremos essa resposta, né? Será que foi a gente mesmo que escolheu aquelas situações assim tão difíceis, tão desafiadoras? Será que não dava para a gente ter escolhido umas coisinhas mais fáceis? Então, não percam a próxima aula, que na próxima aula a gente vai ter aí, né, essa resposta. Agora vamos agradecer pela possibilidade do estudo e vamos fazer, né, um convite para que nessa semana a gente passe em revista a nossa existência, observe quais são as provas aí, né, que a gente pode estar vivenciando, independente de terem relação com o passado, de serem expiação, mas vamos observá-las como provas, como vencendo, né, superando esses obstáculos, nós temos aí um futuro mais promissor, um futuro mais feliz. E vamos observar, né, como é que nós estamos nos saindo. E vamos lembrar então de novo da questão 845, se a gente entende que não está saindo bem, vamos lembrar de que querer é poder, e vamos lembrar também da questão 872, de que a gente pode solicitar a ajuda dos bons espíritos para que a gente saia vitorioso aí dessas provas. Mas antes de tudo, vamos aí querer. E agora vamos rogar a ajuda dos céus, né? Amado Mestre Jesus, agradecemos pela possibilidade do estudo, agradecemos pela possibilidade das reflexões, e que essas reflexões possam continuar falando fundo aos nossos corações.
que possamos fazer um exame da nossa presente existência, que possamos ver os desafios a serem vencidos, mas que, acima de tudo, possamos perceber todo o amparo que nos é direcionado. Então, que essas luzes e bênçãos que são direcionadas a cada um possam nos envolver, possam ajudar no restabelecimento do corpo, no restabelecimento do espírito, assim como nós rogamos pela fluidificação das águas que foram colocadas, que elas possam receber o bálsamo, o remédio salutar, para nos fortalecer, corpo e espírito, para continuarmos a nossa vivência, essa nossa existência, passando pelas provas que são necessárias, sempre tendo essa noção de que elas estão para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. E que a cada dia possamos render graças, render gratidão a Ti, amado Mestre Jesus, a todos os Seus mensageiros e bons espíritos que vêm a nosso socorro, e também a Deus, nosso Pai. Que possamos render graças também a Allan Kardec, por ter aceitado a missão com tantas provas, com tantas dificuldades, para nos trazer essa doutrina que é tão consoladora, que nos traz esse direcionamento e também todo este amparo. Gratidão a todos, que nessa semana possamos estar com Jesus a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e também das nossas ações. E que assim seja.